Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 18 de setembro, começando pela AEDU3. Fechou o pregão em queda de 0,47%, terceiro pregão consecutivo de queda, voltando para uma região de antigo topo que foi rompida, segundo pregão que bate e não fecha abaixo dessa região, respeitando também um forte candle de alta, aqui não fechando abaixo dos 31,71, batendo na média móvel exponencial 3 períodos, enfim, batendo numa zona de suporte, dentro de um grande candle de alta que gerou a saída desta indefinição, desta aqui indefinição que a ação tinha, gerou um bom movimento de alta. Esse movimento de recuo dela é um movimento de recuo dentro de uma tendência de alta de curto prazo, de topos e fundos ascendentes. A ação recuou 50% do que subiu no último movimento de alta. Então abre uma das possibilidades de entrada nessa ação, a superação da máxima do pregão desta terça-feira, dia 18, entrada em 32,69 com stop em 31,42, um centavo abaixo da mínima, e o objetivo ficando em 33,96, isto é, para uma operação que tem um risco aí aproximado de 3,9%. 3,9% risco aproximado desta operação. Pelo gráfico semanal, apenas para mencionar que ela está numa região ali de resistência da faixa dos 33,58 e mais acima outro valor ali na faixa dos R$35. Então assim, é uma região, ela pode oscilar mais acima da máxima que ela atingiu, pode voltar a bater no objetivo de uma operação de compra. O ideal para que ela acione essa compra é que ela, antes de acionar, antes de oscilar acima dos 32,68, aqui no G60, ela gere um candle de alta, fechando acima da média móvel de 13 períodos, e na hora seguinte, ela consiga, ou nas horas seguintes, ela consiga superar a máxima do dia anterior, ou seja, já gere uma formação de um sinal de alta mais interessante, fechando acima da média móvel de 13 no G60, antes de oscilar acima dos 32,68. Vamos ver então o que é que pode acontecer no próximo pregão para a EDU3. Outro ativo que quase que gerou uma entrada muito semelhante à da EDU3, não só ela, como a PDGR3 que eu vou comentar daqui a pouco, foi a BISA3. A BISA3 recuou, mas bateu da mesma forma que a EDU3, bate no topo anterior, reage em cima da média móvel exponencial de 13 períodos, só que gerou um candle mais forte de alta. Eu até comentei no vídeo chat de encerramento do pregão no Investmania, que seria interessante que ela fechasse entre 4,07 e no máximo ali na faixa dos 4, acima de 4,07 a 4,12, seria a faixa de preço mais interessante. Não ultrapassasse muito essa região, não gerasse uma máxima superior ao que ela estava no momento. Aí ela gerou uma máxima aqui em 4,15, que isso alterou na operação? Ficou com um movimento um pouco prolongado aqui para cima, e a entrada em R$ 4,16 na superação dessa máxima, na superação dos R$ 4,15, com stop em 3,80, proporcionaria um risco de 8,7%, até aí aceitável para a volatilidade desse ativo, só que o objetivo vai ultrapassar esse topo aqui, que foi de 4,47, o objetivo fica em 4,52, usando uma relação de risco-retorno 1 para 1. Há como também eu colocar ali um stop aqui em 3,80 e botar um objetivo abaixo de 4,47? Sim, só que eu estou arriscando mais para ganhar menos. Se eu começar a fazer isso com uma certa frequência, eu vou ter que ter uma taxa de acerto, o investidor, né, vai ter que ter uma taxa de acerto muito alta para que consiga ter alguma rentabilidade, porque a cada vez que perder vai comer mais do que o lucro de uma única operação. Então, ela ficaria de fora nesse momento, devido a a questão somente da relação risco-retorno. O sinal de alta foi interessante, abre uma chance maior de buscar os 4,34, 4,47. Abre também uma chance de pensar em entrada se essa ação abre o pregão subindo, já na quarta-feira abre subindo, supera a máxima de hoje, ou seja, já oscila acima dos 4,15, e logo em seguida ela recua e bate na faixa dos 4,08. Seria o valor ali mais interessante para uma entrada, 4,08, com stop em 3,80. Por quê? Porque a entrada em 4,08, o objetivo da operação vai ficar na casa dos R$ 4,36, que é aqui a região perto do fechamento. Olhando para o gráfico semanal, é a resistência ali proporcionada por um fundo anterior, então seria uma região interessante
para um objetivo nessa ação. Então, se ela oscila acima dos 4,15 e depois volta na faixa dos R$ 4,08. PDGR3 no mesmo cenário, gerou um bom candle de alta, a superação dos 4,10, entrada em 4,11 com stop em 3,82. O objetivo da operação vai ficar em 4,40, então extrapola um pouco o topo anterior. Tem resistência na faixa dos 4,48, é um ponto que ela ainda pode buscar. É um ativo que também a gente vai estar avaliando, assim como a BISA3, para uma possível entrada no decorrer do dia, mesmo que seja de curtíssimo prazo, na PDGR3. O cenário gráfico da BISA3 me anima um pouco mais devido aos últimos movimentos da ação. MYPK3 teve um pregão bom, um pregão rompendo uma resistência, gerando mais um pivô de alta, fechando com volume acima da média, acima dos 29,19. Não entro comprando usando a estratégia de rompimento, porque já tem um movimento de alta antes desse rompimento. Aí eu não entraria comprando a superação da máxima ali do pregão de hoje, que foi de R$30, superação dos 30 pila, com stop aqui abaixo dos 28,55. Então eu não faria essa operação, tá? Pela questão mesmo de já ter um movimento antes do rompimento dessa resistência. E além de ser uma resistência ali importante no gráfico de maior periodicidade. Mas o que pode ser feito? Pelo gráfico de 60 minutos, para quem entrou aqui na superação, nesse forte candle de alta com volume acima da média, o stop ficaria aqui embaixo e teria que projetar o risco da operação ir para cima. Mas outra possibilidade de fazer uma entrada é a ação, por exemplo, passa aqui mais uma hora, o ideal seria isso, ter mais uma hora aqui sem superar essa máxima aqui, que é de R$30, e aí na hora seguinte, ao superar os R$30, comprar na faixa dos 30,01, colocando o stop aqui nos R$29,55, uma operação de 1,5%, com objetivo em R$30,47. Seria uma das possibilidades de entrada na MYPK3 de curtíssimo prazo, até mesmo de um possível day trade no próximo pregão. E por último, RADL3. RADL3 também gerou um rompimento, só que é um rompimento que já entra numa região de resistência importante no semanal, R$23,50 a R$24. É um ativo que vem em tendência de alta de médio prazo, só que a tendência de alta um pouco mais prolongada, onde abre uma chance de entrar pressão vendedora aqui e dificultar essa passagem dessa região aí, R$23,50 a R$24. Portanto, a entrada aqui nesse rompimento já tem um movimento de alta, já ficaria de fora. Aí ainda junta com a zona de resistência muito importante, aí ficaria ainda mais de fora. Ela teria que gerar algum movimento aqui para baixo para ter algum tipo de entrada, seja de uma correção pequena na superação dessa máxima, com stop um pouco mais curto e um objetivo também que não ultrapasse principalmente os R$24. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.